Então, eu não sei se vocês viram, eu coloquei um simulado no Drive com o conteúdo que a gente aprendeu até agora. Aqui. Esse é o nosso Drive. Aqui, simulados. Tem o primeiro simulado sobre matéria, substâncias e misturas, que foi o que vocês tiveram até agora. E aí tem 2 páginas, não, umas 4 páginas. Não vai abrir agora porque meu PC está meio ruim. E aqui tem o gabarito do simulado e aqui tem o vídeo de resolução das questões do simulado. Ok? Porque se a gente dá uma olhada no plano de ensino, vocês vão ver que é assim. É assim. A gente não vai ter mais tempo para química geral, ó. A partir de semana que vem já é química inorgânica. E depois entrar em fisicoquímica aqui, ó, estudo de gases e tal. Então, assim, nossas últimas aulas de química geral vão ser essa semana. Aí aqui, aula 7, ligações químicas, tá? A aula de hoje. Depois que a gente fizer o Jamboard, eu coloco aqui o Jamboard também. Bom, os avisos eram esses. Agora vamos para a aula mesmo. Antes de começar... Ok, Guilherme. Antes de começar a parte de ligações químicas, vocês vão ver que é rapidinho. Vamos só revisar o que a gente aprendeu, para vocês não esquecerem. Aí depois que eu passar o conteúdo, a gente faz um exercício, vai dar certo. Então, gente, ó, só para relembrar... Ixi, alguém entrou. Foi. Tá. Então, gente, ó, só para relembrar, na aula passada a gente viu que o átomo ele vai ter um núcleo que vai ter, nossa, que feio, prótons e nêutrons e uma eletrosfera com elétrons. Lembrando que os elétrons têm carga negativa. Ai, tá ruim. Peraí, vou recarregar a página. Voltou? Voltou. Ai, eu ando travando muito, meu. Eu tenho que fazer uma limpa no meu PC. Bom, enfim. Aqui, os prótons, a gente tem partículas positivas, os elétrons negativas, e a massa do átomo, ela corresponde à soma dos prótons com os nêutrons. Na verdade, não é representado por P, né? É representado por Z, o número de prótons, que é o número atômico. Filho, cadê? Sei que você quer deitar, tá? Ó, deita aqui no meu colo. Ó, pode deitar aqui, peraí. Pode deitar aqui. Tem os exercícios que a gente vai fazer hoje. Enfim. Aí, ó, os elétrons, a gente pode organizar eles em nível... sempre tem a participação do Otávio, né? É incrível. É você mesmo que eu tô falando. Guilherme. Tá. A gente pode organizar esses elétrons em termos de níveis de energia, do menor nível para o maior nível, por meio do diagrama de Linus Pauling, que eu deixei a colinha aqui. Esse diagrama é o que a gente vai usar para fazer a distribuição eletrônica desses elétrons, do menor nível para o maior nível, seguindo a ordem das setinhas. Beleza. Aí eu queria, gente, só para finalizar, antes da gente começar ligações químicas, que eu dou rapidinho, eu quero fazer um exercício com vocês. Vamos fazer a distribuição eletrônica? Ai, o joelho. De 2
elementos aqui. Primeiro elemento. Prata. Não, não é prata, é platina, não é? PT? Que é o PT? Platina. Platina 4+, então ele é um cátion mono e tetravalente. Cátion tetravalente. De número atômico 78. Bom, então ele vai ter, considerando um átomo eletricamente neutro, ele teria o mesmo número de prótons, mesmo número de elétrons. Só que ele não é um átomo eletricamente neutro. Ele vai estar doando 4 elétrons, ó, aqui, ó. Cátion tetravalente, que é mais 4, doa 4 elétrons. Tá? Então, se ele vai doar 4, vai sobrar quantos para ele? 74. Mas vamos fazer a distribuição eletrônica do 78. E aí depois a gente tira esses 4. Por quê? Porque na última aula eu falei que tinha um detalhezinho, lembra? Vamos ver aqui, vai, ó. Vamos fazer a distribuição eletrônica desses elétrons aqui, desses 78 elétrons. Seguindo a ordem das setinhas, daqui, ó, do diagrama. Um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3 ai, P6. É muito difícil ficar usando essa mesa, viu? Vou te falar. 4S2, 3D10. Isso que minha mesa é boa, mas nada como um gizinho. 4P6, 5S2, 4D10, 5P6. Gente, eu vou ter que continuar na linha de baixo, tá? 6S2, que não vai dar o espaço. Ixi, travou. Voltou? 6S2. Ficou feio. 4F14 e 5D8. Então, aqui eu distribuí os 78 elétrons nos níveis de energia e subníveis. Níveis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Subníveis S, P, D, F. Só que assim, ele vai doar 4 elétrons. Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. Esses 4 elétrons, eles vão primeiro sair da camada de valência. Qual que é a minha camada de valência? A camada de valência ela é minha última camada. Então, qual que é a minha camada de valência aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. É do menor para o maior nível. Então, a última camada é a 6. Então, eu vou olhar para esse carinha aqui, ó. 6S2. Então, os 4 elétrons, os 2 primeiros vão sair do 6S2. Então, vamos tirar esse 6S2 daqui da nossa distribuição eletrônica. Ele não vai entrar na nossa distribuição eletrônica da platina como cátion tetravalente. E os outros 2 elétrons? A gente tirou 2, agora precisa tirar mais 2 para dar 4. Os outros 2 elétrons, eles vão sair agora do subnível mais energético. A gente tem aqui vários subníveis mais energéticos, ó. O 5
D8. Ih, eu achei que era marcar texto. O 5D8. Aí sim. O 5D8 é um subnível mais energético. E o 5P6 é o meu subnível de valência. O 5S2 também é meu subnível de valência. Por quê? Porque como eu tirei a camada 6, a minha camada de valência se tornou a 5, que é a última camada. Então, eu tenho a 5S2, 5P6, 5D8. O mais energético é o 5D8. Então, os outros dois elétrons, eles vão sair desse 5D8. Então, aqui não vai ser mais 5D8, vai ser 5D6. Então, a distribuição eletrônica da platina 4+, é essa aqui, ó. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, 4D10, 5P6, 4F14 e 5D6. Mesmo esquema agora para o ouro. Confirmar se é ouro. É ouro mesmo. Susto. Falei errado. 79, 3+. Como cátion trivalente. E esse é meu número atômico. Então, a distribuição eletrônica dele vai ser 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 4P6, 5S2, 4D10. Tá, 5P6. Eu vou ter que continuar aqui embaixo. 6S2, 4F14, 5D9. Ok, 5D9. Bom, ele vai doar o ouro 3 elétrons. Esses 3 elétrons, de novo, primeiro vai sair da minha camada de valência. Depois vai sair do meu subnível mais energético. Então, aqui já saiu 2. O terceiro elétron vai sair do meu subnível mais energético. Aqui era 9, agora vai ser 8. Ok, gente? Ok, né? Vou entrar com ligações químicas. Então, isso daqui foi só uma revisão da última aula, para refrescar a memória de vocês. Aqui, pronto. Então, aqui é relembrando a aula passada, né? A gente viu a estrutura do átomo. Agora, a gente vai ver ligações químicas. E aí, eu trouxe uma tirinha, que é bem bonitinha, que fala assim, tem o sódio aqui, né? E aí ele fala assim, por favor, fique com ele. E aí o eletrãozinho tá tipo, meu Deus. E aí o cloro tá tipo, não se preocupe, filho. Aqui você vai ser bem tratado. O que é essa tirinha? O sódio, ele tá doando o elétron para o cloro. Esse é um exemplo de ligação iônica, que um doa e o outro recebe. Lembra que eu falei por que os átomos se ligam? Por que os átomos se ligam? Os átomos se ligam para completar a regra do octeto. A regra do octeto diz que o elétron, o átomo, para ele estar estável, ele tem que ter 8 elétrons na camada de valência, que é a última camada. A gente tem exceções, tá? O octeto, ele pode ser completo, mas também tem átomos que eles conseguem ficar com o octeto incompleto de boa, que são menos que 8 elétrons, que é 8 elétrons na camada de valência. Completo, 8 elétrons na camada de valência.
E expandido. Tem átomos que ficam de boa com o octeto expandido. Mais que 8 elétrons na camada de valência. Tá? Então, ó, como que a gente vai saber se ele vai se o átomo vai doar, se o átomo vai receber? Como que a gente vai saber? Se o átomo ele tem de 1 a 3 elétrons na camada de valência, ele vai doar esses elétrons, porque fica mais fácil ele se livrar desses elétrons logo e ficar estável, do que ele receber um monte até ficar com 8. Se ele tiver 4 elétrons na camada de valência, ele vai compartilhar os elétrons. Se ele tiver de 5 a 7 elétrons na camada de valência, ele recebe até atingir 8. Se ele tem 8 elétrons na camada de valência, ele é um elemento estável, como os gases nobres. Agora, gente, eu quero mostrar para vocês um videozinho do Química com Dudu. Que é um vídeo descontraído, né? Para vocês verem um exemplo de exceção à regra do octeto. Só precisa achar. Eu esqueci de deixar separado. Geralmente eu deixo tudo separado para vocês. Nossa, ele posta muita coisa. Devia ter ido direto no Rio. Peraí. Aqui. Ó, expansão do octeto. Primeiro vamos ver essa aqui. Peraí. Chega aí! Para quem não me conhece, todo mundo conhece a regra do octeto, mas e a expansão do octeto? E aqueles átomos que não obedecem ao octeto? Vocês conhecem? Bora entender. A partir do terceiro período da tabela periódica, os ametais conseguem expandir o octeto. Isso acontece porque, tendo 3 camadas ou mais, os átomos conseguem ter mais do que 8 elétrons na sua camada de valência, expandindo o octeto. Os casos mais conhecidos da expansão do octeto acontecem com o átomo de enxofre e também com o átomo de fósforo. E existem aqueles átomos que nem chegam ao octeto. Mas isso é assunto para um próximo vídeo. Valeu! Todo mundo conhece a regra do octeto, mas e aí? Dizem que os gases nobres não fazem ligações químicas, mas será que é verdade mesmo? Por isso eu trouxe um deles para conversar com vocês. Chega aí! Para quem não me conhece, meu nome é Xenônio, sou um gás nobre e estão inventando uma fake news horrível com meu nome. Estão dizendo por aí que eu não faço ligação com ninguém. Como assim, cara? Só para você ter uma ideia, em altas temperaturas eu me ligo com mais 6 flúors, formando o hexafluoreto. Como é que você me explica que eu vivo isolado, cara? E eu tenho como provar. Eu tenho fotos me ligando com mais 6 átomos de flúor. Mostra aí, produção. Então é isso, não invente moda. Eu faço ligações? Sim! Dizem que os gases nobres não fazem ligações químicas. Bom, essas são algumas exceções às regras, à regra do octeto, tá? Agora vamos para ligações químicas. Então, ó, vocês vão ver na próxima aula, que a próxima aula vai ser de... Ai, Thaís, a Vitória saiu da reunião. Esqueci de fazer chamada, vou fazer agora. Thaís e Vitória. Deixa eu ver aqui. Isso. Peraí, gente. Um segundo, rapidão. É isso. Pronto. Agora, tirar print de quem tem aqui. Tchururu. Maria Eduarda. Tá. Pronto. Vou chamar. Que rápido. Bom,
Então, vocês vão ver na próxima aula de tabela periódica que a gente tem a linha metal no metal, que vai dividir os elementos metálicos, não metálicos e os semimetais e tudo mais. E o que é, né? Não vou focar nisso hoje. Que é o metal e o metal e tal? O metal é o que doa elétrons e a metal é o que recebe, tá? Podemos classificar as ligações de acordo com as combinações de elementos. Gente, essa tabela geralmente é isso, tá? Mas a gente tem exceções. Uma exceção, por exemplo, é o BSL2, que o berílio é um metal e o cloro é um ametal, mas a ligação é covalente, tá? Ácidos, ligação covalente, sais, base, ligação iônica, tá? Porque vocês vão ver em inorgânica isso aí melhor depois. Mas, de qualquer forma, ligação iônica, metal com a metal. Um doa e o outro recebe. Ligação covalente, a metal com a metal. Os dois recebem. Os dois estão precisando de elétron, eles dão a mão, as mãos. Na ligação covalente, eles dão as mãos e se estabilizam. Na ligação metálica, está todo mundo sobrando elétron, então forma-se aquele mar de elétron, que é o metal com metal. Lembra? Metal doa e metal recebe. Então, vamos ver aqui uns exemplos, ó. Aqui a gente tem o NaCl. O Na, ele tem um elétron na camada de valência. Se ele tem um, ele vai doar um. Então, aqui a gente tem mais um. E esse elétron ele vai ser doado para o cloro e o cloro vai receber um, menos um. Vai ficar com 8 na camada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entendeu? Aqui a gente tem um exemplo de ligação iônica. Que um doa e o outro recebe. Nesse caso, o metal é o sódio e o cloro. Aqui é um exemplo de ligação covalente, ó. São dois cloros, os dois são ametais. Tem aqui um ametal e aqui tem outro ametal, tá? Então, aqui é um exemplo de ligação covalente. Na ligação metálica, é metal com metal, então forma-se aquele mar de elétron. Gente, eu não vou ficar discutindo aqui ligação covalente dativa, porque é um termo equivocado, tá? Eu tenho um material sobre isso. Eu posso disponibilizar ele para vocês, quer ver? Tem aqui, quer ver? Mas é isso, gente. Vamos fazer um exercíciozinho só para treinar? Peraí. Eu acho que eu não vou achar agora tão rapidinho, não. Mas não tem problema. Eu tenho aqui um material que eu fiquei explicando em todo o material por que que eu não ensino ligação covalente dativa. Aqui, achei. Ligação dativa. Ó, vou mostrar para vocês. Aqui, ó. Ó, polêmicas da química, a ligação dativa. No ensino médio, a gente aprende que ligação iônica, covalente, metálica, lá, lá, lá. Aí eu vou explicando o que é a dativa, tudo mais. Vocês dão uma olhada depois, tá? Mas é só iônica, covalente, metálica. Vamos fazer um exercício? Tá acabando nosso tempo já? Só para finalizar a aula. Mas é isso, gente. Ligação iônica, metal com metal. Ligação covalente, a metal com a metal. Ligação metálica, metal com metal. Eu vou colocar uma colinha aqui, ó. Tá bom.
Aí na próxima aula a gente vai ter tabela periódica e eu acho que eu já consigo liberar mais 2 simulados para vocês. Eu vou ver de fazer vocês. Vou fazer o mesmo esquema, botar no Drive e botar o vídeo da resolução, para a gente não perder tempo. Ó, o exercício fala assim: nas substâncias CO2, CO e CSF, os tipos de ligações químicas predominantes são, respectivamente. Então, vamos analisar cada composto aqui individualmente. CO2. CO2, carbono. Se a gente fizer... Agora que eu lembrei que eu tenho que fazer o passo a passo com vocês, né? Senão vocês não vão entender. Então, fazer o passo a passo... Não, vou fazer rapidinho, aí depois eu mostro para vocês como descobrir se ele vai doar ou receber. O carbono, ele está acima da linha metal no metal, então ele é ametal. O oxigênio, ele está acima da linha metal no metal, então ele é ametal. Se é metal com metal, essa ligação aqui é covalente. Agora, o CO. O cálcio está abaixo da linha metal no metal, então ele é metal. O oxigênio está acima da linha metal no metal, então ele é ametal. Metal mais ametal, iônico. O carbono, ligações só de carbono, né? Seriam ligações de ametal com metal. Então, é covalente. CSF, aqui a gente tem o CS, que ele está abaixo da linha metal no metal, enquanto que o flúor está acima da linha metal no metal. Então, ele é ametal. Metal mais ametal, iônico. A alternativa que tem covalente iônica, é a B. Tá certo, né? Não, é a A. Tá. Agora, gente, se você não quer descobrir, olhando na tabela periódica, se ele é metal ou ametal, você vai ter que fazer a distribuição eletrônica para ver quantos elétrons tem na camada de valência. Por exemplo, por que o carbono ele é ametal? O carbono, se você for ver na tabela periódica, ele tem número atômico 6 e massa 12. Então, ele vai ter 6 elétrons. Fazendo a distribuição eletrônica, ó, 1s2, 2s2, 2p2. Quantos elétrons ele tem na camada de valência? 4. O oxigênio. Oxigênio é 16. Massa 16, número atômico 8. 1s2, 2s2, 2p4. Então, ele já vai ter 6 elétrons na camada de valência. O cálcio. O cálcio, ele vai ter 20 elétrons, né? Então, vai ser 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, p6, 4s2. 10, 10. Deu 20. Quantos elétrons ele tem na camada de valência? 2 elétrons. E aí, gente, vocês têm que olhar lá naquela tabelinha. 1 a 3, doa. 4, compartilha. 5 a 7, recebe até atingir 8. Essas coisas, tá bom? O Sérgio, se for ver, é que eu vou ensinar isso um pouquinho melhor na próxima aula. Ele está na primeira coluna da tabela periódica, então ele termina em S1. Então, ele vai doar 1, que ele vai ter só 1 elétron na camada de valência. O flúor, ele está na coluna 7A, então ele vai terminar em P5. Então, ele vai ter 7 elétrons na camada de valência. Vocês vão entender isso um pouquinho melhor da relação com a tabela periódica na aula de tabela periódica, que é a próxima aula. Mas, por enquanto, o que eu quero que vocês entendam é fazer a distribuição eletrônica,
Vê quantos elétrons tem na camada de valência, vê se vai doar, se vai receber, se é metal, se é ametal, para saber que tipo de ligação química que é. Porque se for iônica, é metal com metal. Covalente, é metal com metal. Metálica, metal com metal. Tá? É isso. Alguma dúvida? Tranquilo? Tá. A gente ainda tem uns minutinhos, eu vou fazer o desenho aqui, só dessas moleculinhas, que nem, ó, o, o oxigênio, que a gente viu lá que ele tem 6 elétrons na camada de valência, ó. Aqui, ele vai compartilhar com os elétrons do carbono. Tá? Aqui, por exemplo, do CaO. CA, ele vai ter um elétron na camada de valência. E vai compartilhar com os outros do O. Não, CA ele tem 2 elétrons na camada de valência, é verdade. Que vai compartilhar com 6 do O. Falei besteira. CSF é aquilo que eu falei, né? Mais um, menos um, mesma coisa. Por que os compostos de carbono eu falei que é covalente? Porque nesse caso do exercício, ele só colocou o C. Então, ele está falando de compostos tipo assim, ó. Forma tipo uma rede, assim, sabe? Ó. Sabe? Aqui é só 1, 2, 3, 4. Ele faz só 4 ligações. É tipo assim. São vários carbonos. Então, é a metal com a metal. Por isso que aqui é covalente. Tá? Então, é isso, gente. Vou parar aqui o compartilhamento. Terminar a gravação.